Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 7 e versículo 24. Diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos um texto muito conhecido, também comparado aos dois alicerces. O texto bíblico em pauta fala que Jesus conta uma pequena parábola sobre as duas casas, os dois alicerces, também sobre dois tipos de pessoas, ou seja, um que edificou a sua casa sobre a rocha e outro que edificou a sua casa sobre a areia. Nesse texto bíblico aqui nós temos muitas lições, mas quero falar contigo aqui sobre a rocha. Quem é a rocha? Nós entendemos que a rocha é Jesus. Jesus é a nossa rocha inabalável. E quando falamos de construir casa, falamos de construir a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual precisa estar pautada na rocha, estar firmada em Jesus Cristo. E por que a nossa casa deve ser na rocha? Primeiro, para ser inabalável, pelo fato de que Jesus está dizendo que sopraram ventos, desceu chuva, correu o rio e combateram contra aquela casa. Isso fala das lutas da vida, isso fala dos problemas que nós enfrentamos. E nós enfrentando muitos problemas, nós precisamos ser inabaláveis. Não podemos parar, desanimar, desmoronar, cair em meio a essas lutas. A Bíblia diz lá em João 16:3, no mundo tereis aflições. Ou seja, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos vencer essas batalhas, vencer os ventos, vencer as lutas que vêm contra a nossa vida. Mas para isso precisamos ser inabaláveis. Atos 14:22 diz que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, se quisermos ter uma vida forte, fortificada, inabalável na presença de Deus, precisamos construir a nossa casa sobre o verdadeiro fundamento que é Cristo, a rocha verdadeira, a rocha inabalável. Precisamos também construir a nossa casa na rocha, por quê? Para ser perseverantes. Porque a casa que está na rocha, ela permanece, ela é duradoura, ela é contínua. Significa que o crente que está firmado em Jesus, ele não para diante de qualquer luta, ele não para diante dos problemas da vida, não para diante das fofocas, ele não para diante das calúnias, ele não para diante dos problemas que vêm contra a vida dele. Porque ele está firmado na rocha, ele está perseverante. Ainda que as lutas combatam, ainda que as lutas venham contra a vida dele, ele está firmado. É por isso que Marcos, capítulo 13, versículo 13, diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É por isso que o povo de Israel só entrou Caleb e Josué na terra prometida por causa da perseverança. Eles continuaram, eles perseveraram em obedecer ao Senhor. 2 Timóteo 4:7, Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira. Significa que ele foi até o fim. Ele acabou a carreira, guardou a fé. Por quê? Porque Paulo também tinha sua casa edificada sobre a rocha, que era Cristo. Agora, quais são as características de uma casa na rocha? Primeiro de tudo, para você ter casa na rocha, você precisa de profundidade. Ou seja, cavar na rocha não é fácil. Isso fala de profundidade, de relacionamento. E relacionamento com Deus exige profundidade, exige uma renúncia, exige oração. E para isso, precisa ter esforço. Ninguém vai ter relacionamento com Deus sem esforço. Ninguém vai conhecer Deus profundamente sem ter esforço. Outra coisa, o texto bíblico fala para nós aqui, quando fala de esforço, a Bíblia diz lá em Josué 1:9, esforça e tem bom ânimo. Então nós precisamos de ânimo para ter a nossa casa na rocha. Se você quer ter uma vida fortificada, se você quer ter uma vida verdadeira que venha ser inabalável, você vai precisar de ânimo para a tua vida.
porque vai ter dias que não vai ser fácil. Tem dia que as lutas vêm, tem dia que os problemas vêm como uma avalanche, como realmente o texto está dizendo, como um rio que corre, como uma enxurrada de problemas sobre a tua vida. Mas você vai precisar de ânimo, de esforço. E para ter uma casa na rocha também você precisa fazer uma escolha sábia. Por quê? Porque um homem escolheu fazer a sua casa na areia, o outro escolheu fazer na rocha. Isso fala de livre-arbítrio. A vida de um crente que é forte e a vida de um crente que é fraco é uma questão de livre-arbítrio. São escolhas que eles fazem. Um escolhe ser forte, através da oração, através do jejum, através da consagração, através da leitura bíblica, através da obediência, através de ouvir os ensinamentos do seu pastor, da sua igreja e assim por diante. Agora outro decide ser fraco. Por quê? Porque ele não ouve nada, ele não pratica a palavra, ele não ora, ele não consagra, ele não tem vida com Deus. Aí vem os ventos, vem os rios, vem a chuva da vida, as enxurradas de problemas sobre ele. Ele não aguenta, ele desiste, ele para, ele abandona. Ele não tem resiliência, ele não tem força. Então faça o difícil hoje, cave hoje, se relacione hoje, se aprofunde hoje, para que quando vier as lutas do amanhã, seja mais fácil você atravessar. Amém? Fica com essa palavra no teu coração, edifica a tua casa na rocha e seja abençoado por Deus eternamente, em nome de Jesus.